A professora que rejeitou o aluno e o arrependimento que reformulou seu ensino, Beatriz Mendonça, organizou meticulosamente suas anotações na mesa enquanto os alunos entravam na sala. 25 anos lecionando literatura no colégio Elite não haviam diminuído sua paixão pelo ensino, mas certamente haviam enrijecido seus métodos. Conhecida por sua disciplina impecável e padrões elevados, ela era simultaneamente admirada e temida pelos alunos do terceiro ano do ensino médio. "Bom dia", disse ela com voz firme quando o último retardatário se acomodou. "Hoje discutiremos os ensaios sobre Machado de Assis que solicitei na semana passada. Devo dizer que, no geral, fiquei desapontada com o resultado." Um murmúrio de apreensão percorreu a sala. Os olhos dos alunos seguiram os movimentos precisos da professora enquanto ela ajustava os óculos de armação fina e pegava a pilha de papéis à sua frente. "Vou devolver os trabalhos com meus comentários." Apenas 3 ensaios alcançaram o padrão esperado. Um a um, os alunos foram chamados para receber seus trabalhos. Alguns voltavam para seus lugares com expressões de alívio cauteloso. Outros, com evidente desapontamento. Quando chegou ao último papel, Beatriz fez uma pausa, seu olhar endurecendo. Lucas Carvalho, um rapaz magro, de cabelos escuros e despenteados, ergueu-se hesitante da última fileira. Caminhando até a mesa da professora, ele mantinha os olhos baixos, como se já soubesse o que estava por vir. Beatriz estendeu o trabalho sem olhar diretamente para ele. "Senhor Carvalho, este é o terceiro trabalho consecutivo que você entrega abaixo das expectativas mínimas. Não apenas está repleto de erros gramaticais básicos, como também apresenta uma análise superficial e claramente apressada." Lucas pegou o papel, onde o número vermelho 3,5 se destacava no canto superior, acompanhado de comentários igualmente vermelhos que preenchiam as margens. "Desculpe, professora. Eu tentei, mas tentativas não são suficientes, Sr. Carvalho." Interrompeu Beatriz. "Estamos a menos de 3 meses dos vestibulares. Ou você começa a levar os estudos a sério, ou talvez deva considerar um caminho diferente para seu futuro." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas permaneceu imóvel por um momento, o papel tremendo levemente em suas mãos, antes de murmurar outro pedido de desculpas e voltar para seu lugar. Beatriz prosseguiu com a aula como se o incidente não tivesse acontecido, discutindo os pontos fortes dos melhores ensaios e os erros comuns que observara. Mas, ocasionalmente, seu olhar vagava para a última fileira, onde Lucas estava curvado sobre seu caderno, aparentemente tomando notas, embora ela suspeitasse que estivesse apenas fingindo para evitar mais atenção. Quando o sinal tocou anunciando o fim da aula, os alunos rapidamente recolheram seus materiais e saíram, alguns lançando olhares de simpatia para Lucas, que permaneceu sentado até que quase todos tivessem partido. Beatriz estava organizando seus papéis quando percebeu que ele ainda estava na sala, agora de pé ao lado de sua carteira, parecendo debater internamente se deveria se aproximar ou não. "Sim, Sr. Carvalho. Há algo mais?" perguntou ela, seu tom mais suave que o habitual, talvez por um lampejo de culpa pelo rigor anterior. Lucas respirou fundo e caminhou até a mesa dela. "Professora, eu sei que meu trabalho não foi bom, mas eu realmente estou me esforçando. Literatura não é fácil para mim como matemática ou física, mas eu não quero desistir." Havia uma determinação em sua voz que surpreendeu Beatriz. Em seus anos de experiência, estudantes confrontados com críticas severas geralmente reagiam com indiferença ou ressentimento, raramente com esta espécie de resolução vulnerável. "Aprecio sua persistência, Lucas, mas esforço sem método adequado raramente produz resultados. Você precisa desenvolver disciplina de estudo e atenção aos detalhes.
Os olhos do rapaz, que mantivera baixos durante a conversa, finalmente encontraram os dela. Eu estudo 4 horas por dia, professora, todos os dias, inclusive nos finais de semana. Beatriz franziu o senho, cética. Lucas Carvalho não correspondia ao perfil de um estudante dedicado. Frequentemente chegava atrasado, raramente participava. Das discussões e seus trabalhos, como ela acabara de apontar, estavam consistentemente abaixo da média. Se isso for verdade, então claramente há algo errado com seu método de estudo, respondeu ela, começando a guardar seu material. Talvez você devesse procurar um tutor particular. Uma sombra de decepção cruzou o rosto do rapaz. Não. Posso pagar por aulas particulares, professora. Por isso estou pedindo... Talvez a senhora pudesse me dar algumas orientações extras depois da aula ou durante o intervalo. Qualquer momento que funcione para a senhora. Beatriz parou o que estava fazendo e olhou realmente para Lucas pela primeira vez. Havia uma sinceridade em seu pedido, que era difícil de ignorar. Mas ela também tinha seus limites. Seu tempo era precioso e anos de experiência lhe diziam que alunos com desempenho tão baixo raramente conseguiam recuperar o terreno perdido a esta altura do ano letivo. Sinto muito, Lucas, disse ela finalmente, fechando sua pasta. Tenho mais de 100 alunos e não posso fazer exceções. O colégio oferece monitoria às quartas-feiras. Sugiro que você aproveite esse recurso. A luz nos olhos do rapaz se apagou visivelmente. Ele assentiu em silêncio, murmurou um agradecimento e saiu da sala antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Beatriz ficou parada por um momento, um desconforto indefinido se instalando em seu peito. Afastou a sensação com um gesto mental de impaciência. Tinha sido justa, apesar de dura. Se fizesse exceções para um aluno, logo teria que fazer para vários, e seu tempo e energia eram finitos. Mas enquanto caminhava pelos corredores em direção à sala dos professores, as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Eu estudo 4 horas por dia, professora, todos os dias. Havia uma nota de desespero em sua voz, que agora, em retrospecto, a incomodava mais do que gostaria de admitir. Na reunião de professores daquela tarde, Beatriz escutava distraidamente, enquanto a coordenadora pedagógica discutia os preparativos para a semana de provas trimestrais. Sua mente ainda divagava ocasionalmente para o encontro com Lucas. Estava tão absorta que quase não percebeu quando seu nome foi mencionado. Beatriz, você concorda com essa abordagem para os alunos em situação especial? Ela piscou, voltando ao presente. Perdão, Márcia. Pode repetir a pergunta? A coordenadora a observou com curiosidade. Beatriz Mendonça nunca se distraía em reuniões. Estávamos discutindo os alunos com laudos ou em situações familiares complexas. Especificamente, concordamos em oferecer apoio adicional antes das provas finais. Ah, sim, claro, assentiu Beatriz. Sempre considero essas situações em minhas avaliações. Márcia consultou uma lista à sua frente. Isso me lembra, você tem o Lucas Carvalho no 3º ano, não é? O coração de Beatriz deu um pequeno salto. Sim, tenho. Ele está bem abaixo da média. Imagino que sim, suspirou Márcia, considerando tudo o que está acontecendo em casa. Beatriz inclinou-se ligeiramente para a frente. O que quer dizer? A coordenadora a encarou com surpresa. Você não está ciente da situação dele? Pensei que todos os professores do 3º ano tivessem sido informados. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Os outros professores trocaram olhares, alguns com expressões de simpatia, outros evitando o olhar de Beatriz. Lucas perdeu a mãe há 5 meses, explicou Márcia gentilmente. Câncer em estágio terminal. Ele é o mais velho de 3 irmãos e tem ajudado o pai, que trabalha em 2 empregos. Além disso, segundo o relatório da psicóloga, ele mesmo tem trabalhado meio período numa lanchonete para complementar a renda familiar.
Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. 5 meses atrás, bem no início do ano letivo. Todo esse tempo, enquanto ela criticava sua falta de empenho, seus atrasos, seus trabalhos abaixo do padrão. Eu não estava ciente, admitiu, sua voz quase um sussurro. O restante da reunião passou em um borrão. Beatriz mal registrou os outros tópicos discutidos, sua mente uma tempestade de autoacusações e retrospectivas dolorosas de cada interação que tivera com Lucas. As palavras duras, as críticas públicas, a rejeição ao seu pedido de ajuda apenas horas atrás. Quando a reunião terminou, ela permaneceu sentada enquanto os outros professores saíam. Márcia se aproximou, tocando seu ombro gentilmente. Beatriz, não se culpe. Devíamos ter garantido que todos os professores estivessem informados. Foi uma falha de comunicação. Beatriz assentiu mecanicamente, mas sabia que a falha ia muito além de comunicação institucional. Era uma falha de percepção, de empatia. Em algum momento de sua longa carreira, ela havia deixado que sua busca por excelência acadêmica ofuscasse o fato de que ensinava pessoas, não apenas mentes, pessoas com vidas, dores, lutas e histórias que não cabiam nas margens de um ensaio. Você sabe onde posso encontrar o Lucas a esta hora? Perguntou subitamente. A lanchonete Bom Sabor ficava a 4 quadras do colégio, um estabelecimento modesto frequentado principalmente por trabalhadores do comércio local. Beatriz nunca havia entrado ali antes, habituada a restaurantes mais refinados. O sino, acima da porta, tilintou quando ela entrou, anunciando sua presença. O local estava quase vazio àquela hora, entre o almoço e o jantar. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar uma figura familiar usando um avental branco sobre o uniforme escolar, limpando mesas no fundo do salão. Lucas ergueu os olhos ao ouvir o sino e congelou momentaneamente ao reconhecer sua professora. Depois, recompondo-se, aproximou-se com evidente desconforto. Professora Beatriz, aconteceu alguma coisa? Ela percebeu como ele parecia diferente aqui, mais maduro, mais responsável, claramente em um ambiente onde se sentia incompetente. Olá, Lucas. Podemos conversar por um momento? Ele olhou nervosamente para o relógio de parede. Estou no meio do turno agora. Tenho intervalo em 20 minutos, se a senhora puder esperar. Claro, assentiu ela, escolhendo uma mesa próxima à janela. Esperarei. Os 20 minutos seguintes foram de uma clareza dolorosa para Beatriz. Ela observou Lucas trabalhar, eficiente, educado com os poucos clientes que entravam, visivelmente cansado, mas determinado. Viu como ele ocasionalmente consultava um caderno amassado que tirava do bolso. Percebeu depois que eram anotações de suas aulas, que ele tentava estudar nos momentos livres entre as tarefas. Quando finalmente se sentou à sua frente durante seu breve intervalo, Beatriz teve que lutar contra um nó na garganta. Lucas, acabei de saber sobre sua situação familiar, sobre sua mãe. Sinto muito por sua perda e lamento ainda mais não ter sido informada antes. O rapaz baixou os olhos, claramente desconfortável com o assunto. Está tudo bem, professora. Não é algo que eu comente na escola. Mas deveria ter sido comunicado a todos os seus professores, insistiu ela. Teria mudado minha abordagem. Lucas levantou o olhar, uma faísca de orgulho em seus olhos castanhos. Não quero tratamento especial, só quero aprender como todos os outros. A sinceridade daquelas palavras atingiu Beatriz como um golpe físico. Quantas vezes ela havia considerado solicitações de ajuda extra como pedidos de tratamento especial? Quantos alunos ela havia rejeitado ao longo dos anos, convencida de que estava apenas mantendo padrões elevados? Não seria tratamento especial, Lucas.
seria reconhecer que diferentes alunos têm diferentes necessidades e desafios. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Eu gostaria de me desculpar pelo modo como o tratei hoje e por não ter percebido, por não ter realmente visto você. O rapaz parecia genuinamente confuso com a mudança de atitude de sua professora, conhecida por sua rigidez inabalável. Está tudo bem, professora. A senhora só estava fazendo seu trabalho. Não, contradisse Beatriz firmemente. Meu trabalho é ensinar, não julgar. E hoje eu falhei nisso. Ela respirou fundo. Você ainda gostaria de ajuda extra com literatura? Um pequeno sorriso começou a se formar no rosto de Lucas. Gostaria muito. Então vamos combinar. Posso ficar após as aulas às segundas e quintas. Trabalharemos não apenas no conteúdo, mas em métodos de estudo mais eficientes para seu caso específico. A expressão de alívio e gratidão no rosto do rapaz foi quase demais para Beatriz suportar. Como havia estado tão cega? Obrigado, professora. Eu realmente quero melhorar. Prometo que não vai desperdiçar seu tempo comigo. Tenho certeza que não, respondeu ela, com uma suavidade que surpreendeu a ambos. Consultando seu relógio, acrescentou. Agora, acho que seu intervalo está acabando e eu tenho algumas reflexões importantes a fazer antes das aulas de amanhã. Quando Beatriz deixou a lanchonete alguns minutos depois, sentia-se simultaneamente exausta e estranhamente energizada. Algo havia mudado dentro dela. Uma certeza desconfortável de que seu método de ensino, que por tanto tempo considerara impecável, tinha falhas fundamentais que precisavam ser corrigidas. E Lucas Carvalho, o aluno que ela tão facilmente rejeitara, seria o catalisador dessa transformação. As sessões extras com Lucas começaram na semana seguinte. De início, havia uma tensão palpável entre eles. O rapaz claramente intimidado, Beatriz desconfortável com sua própria vulnerabilidade recém-descoberta. Mas, gradualmente, as barreiras foram se dissolvendo. Beatriz descobriu que Lucas tinha uma mente analítica brilhante, mais afeita a padrões e sistemas do que a fluidez interpretativa que a literatura muitas vezes exigia. Em vez de tentar forçá-lo a adotar sua própria abordagem, ela começou a adaptar seus métodos de ensino para complementar o estilo de aprendizagem dele. Literatura também tem estrutura, Lucas, explicou ela durante uma de suas sessões. Personagens têm motivações que seguem padrões psicológicos. Narrativas têm arquétipos recorrentes. Vamos tentar uma abordagem diferente com Machado de Assis. Para sua surpresa, o método funcionou. Lucas começou a ver conexões que antes lhe escapavam, a compreender nuances que pareciam invisíveis. Suas notas melhoraram gradualmente, assim como sua confiança durante as aulas regulares. Mas não foi apenas Lucas quem mudou. Beatriz, quase sem perceber, começou a aplicar as lições aprendidas com ele em suas outras turmas. Passou a observar seus alunos mais atentamente, tentando identificar diferentes estilos de aprendizagem, diferentes necessidades. Suas aulas, antes rigidamente estruturadas, tornaram-se mais flexíveis, mais responsivas. Você parece diferente, Beatriz, comentou Márcia após observar uma de suas aulas, parte do programa regular de avaliação docente. Mais conectada com os alunos. Estou tentando uma nova abordagem, respondeu ela simplesmente, sem elaborar que essa nova abordagem havia nascido de um momento de profundo arrependimento em uma lanchonete modesta, diante de um aluno que ela quase havia perdido por pura insensibilidade. À medida que o trimestre avançava, Beatriz notou outras mudanças em sua sala de aula. Alunos que antes permaneciam calados começaram a participar. Trabalhos demonstravam mais criatividade, menos fórmulas engessadas. E, mais importante, havia um ambiente de confiança que nunca existira antes. Uma sensação de que erros eram parte do processo de aprendizagem, não falhas imperdoáveis.
Em uma quinta-feira chuvosa, quase 2 meses após seu encontro, na lanchonete, Lucas chegou para sua sessão extra com um brilho incomum nos olhos. Professora, acho que consegui, disse ele, estendendo algumas folhas de papel. Reescrevi meu ensaio sobre Machado, usando aquela abordagem de mapeamento de conflitos que a senhora me ensinou. Beatriz pegou o trabalho e começou a ler. À medida que avançava pelas páginas, uma sensação de admiração crescia dentro dela. A análise era profunda, original, estruturada de uma forma que respeitava tanto as complexidades da obra quanto o estilo cognitivo único de Lucas. Não era perfeito, ainda havia aspectos técnicos a melhorar, mas era genuinamente impressionante. Isso é excelente, Lucas, disse ela quando terminou, sinceramente emocionada. Você realmente entendeu a essência do que Machado estava fazendo com o narrador não confiável. O rapaz sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Encansado, foi graças à senhora, à sua paciência. Beatriz balançou a cabeça. Não, foi graças ao seu esforço e perseverança. Eu apenas, finalmente encontrei a forma certa de ensinar você. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Um reconhecimento mútuo de quanto haviam avançado desde aquele dia tenso em sala de aula. Sabe, professora, disse Lucas finalmente, no início do ano, depois que minha mãe faleceu, eu quase desisti da escola. Parecia impossível conciliar tudo. Mas havia algo que ela sempre dizia quando as coisas ficavam difíceis. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Por isso eu continuei tentando, mesmo quando parecia inútil. Beatriz sentiu um aperto no peito. Sua mãe estava certa, e tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa de você agora. O rapaz assentiu, engolindo em seco para conter a emoção. Tomara. Às vezes ainda é difícil, sabe? Cuidar dos meus irmãos, ajudar meu pai, trabalhar, estudar. Tem dias que eu só queria ser um adolescente normal. Você é extraordinário, Lucas, disse Beatriz com suavidade. Nunca se esqueça disso. Depois que o rapaz saiu, Beatriz permaneceu sentada em sua sala por um longo tempo, absorvendo tudo o que havia aprendido nos últimos meses. Não apenas sobre Lucas, mas sobre si mesma, sobre o tipo de professora que havia se tornado e o tipo de professora que queria ser daqui para frente. O restante do ano letivo passou rapidamente. Lucas continuou a progredir, não apenas em literatura, mas em todas as disciplinas, graças a novos métodos de estudo e a confiança reconstruída. Outros professores começaram a notar a mudança, alguns até perguntando a Beatriz que mágica ela havia feito. Mas não havia mágica alguma, apenas uma dedicação renovada ao verdadeiro propósito do ensino. Alcançar cada aluno onde quer que estivesse, com suas circunstâncias únicas, suas dores, suas potencialidades. Na última semana de aula, após a divulgação das notas finais, Beatriz encontrou um pequeno pacote sobre sua mesa. Dentro havia um marcador de livros artesanal e um bilhete escrito à mão. Professora Beatriz, queria agradecer por não desistir de mim quando teria sido mais fácil fazer isso. A senhora me ensinou muito mais que literatura. Me ensinou que sempre há um caminho, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo imediatamente. Fui aceito na Universidade Federal, com bolsa integral. Vou estudar engenharia, mas prometo nunca abandonar os livros que a senhora me fez amar. Com gratidão, Lucas Carvalho. Beatriz sentou-se lentamente, as lágrimas que raramente permitia surgindo em seus olhos. O marcador, feito de cartolina reforçada, tinha uma citação cuidadosamente escrita. Ensinar é um ato de amor e coragem. Embaixo, em letras menores, obrigado por ter ambos. Naquela tarde, durante a reunião final do corpo docente, quando foi sua vez de compartilhar reflexões sobre o ano que terminava,
Beatriz surpreendeu a todos com sua honestidade. Este ano aprendi uma lição. Valiosa, começou ela, seu tom mais suave que o habitual. Aprendi que nossos métodos mais testados e confiáveis podem falhar espetacularmente se não enxergarmos realmente quem está à nossa frente. Aprendi que rigidez não é sinônimo de excelência e que flexibilidade não significa abrir mão de padrões elevados. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos de seus colegas. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para reformular nossa abordagem. Que o arrependimento, quando genuíno, pode ser o início de algo transformador. Márcia, a coordenadora, sorriu com aprovação. Isso tem a ver com o Lucas Carvalho, não é? Beatriz assentiu. Tem a ver com Lucas, sim, mas também com cada aluno que já passou por minha sala e não recebeu o melhor de mim, porque eu estava muito presa a um único modo de ensinar, a uma única definição de sucesso acadêmico. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a sala. Muitos professores ali presentes lutavam com dilemas semelhantes, ainda que poucos tivessem coragem de admiti-lo. No próximo ano letivo, continuou Beatriz, gostaria de propor um projeto piloto, um programa de mentoria que considere não apenas as necessidades acadêmicas dos alunos, mas também suas circunstâncias pessoais e estilos de aprendizagem. Algo que nos permita ser mais responsivos, mais humanos em nossa abordagem. Para sua surpresa, a ideia foi recebida com entusiasmo. Vários colegas ofereceram sugestões, compartilharam experiências similares, mostraram-se dispostos a colaborar. O que começara como um momento de reflexão pessoal, rapidamente evoluiu para uma discussão animada sobre possibilidades pedagógicas. Ao final da reunião, Beatriz permaneceu na sala vazia, organizando suas anotações. 25 anos de carreira, e só agora sentia que estava realmente aprendendo a ensinar. 3 anos depois, o programa de mentoria responsiva do Colégio Elite era citado em publicações educacionais como um caso de sucesso. Os índices de aprovação em universidades haviam melhorado, mas o mais significativo eram os relatos de alunos que, como Lucas, haviam encontrado em seus professores não apenas transmissores de conteúdo, mas verdadeiros guias. Beatriz, agora coordenadora do programa, ainda lecionava, mas com uma abordagem radicalmente diferente. Sua sala de aula tornara-se um espaço onde o rigor acadêmico convivia com a compreensão empática, onde excelência significava ajudar cada aluno a alcançar seu potencial único, não forçá-los todos a caber no mesmo molde. Ocasionalmente, ela recebia notícias de Lucas, agora no 3º ano de engenharia, com desempenho excepcional. Ele havia criado um grupo de estudos para auxiliar colegas com dificuldades. Inspirado em uma professora que me ensinou que ajudar os outros a aprender é uma das maiores alegrias possíveis, escrevera em um e-mail recente. Em sua mesa, Beatriz mantinha o marcador de livros que ele lhe dera, um lembrete constante de como um momento de arrependimento sincero havia não apenas salvado um aluno, mas transformado uma professora e, eventualmente, toda uma escola. Enquanto preparava o material para suas aulas daquele dia, refletiu sobre a jornada dos últimos anos. O caminho não fora fácil. Mudar práticas enraizadas por décadas exigira humildade e persistência. Houvera resistências, dúvidas, momentos de recuo. Mas cada vez que se sentia tentada a voltar aos velhos hábitos, lembrava-se do rosto de Lucas naquela lanchonete, da coragem silenciosa de um adolescente carregando fardos que muitos adultos achariam insuportáveis, e ainda assim determinado a aprender, a crescer, a honrar o sacrifício de sua mãe. Então,
encontrava novamente sua resolução, sua certeza de que o verdadeiro propósito do ensino nunca for apenas transmitir conhecimento, mas transformar vidas, incluindo, como descobrira, a própria vida do professor. Quando o sino tocou anunciando o início das aulas, Beatriz Mendonça caminhou pelos corredores com a serenidade de quem finalmente encontrara seu propósito. Em sua pasta, junto ao planejamento cuidadoso da aula, havia uma pequena nota autocolante com uma citação que se tornara seu mantra pessoal. Ensinar é aprender 2 vezes. E abaixo, escrito à mão, e às vezes é preciso errar para finalmente acertar.